prazer imenso estar com vocês. Mateus capítulo 17, versículo 1. Só quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Antes que você se assente, talvez eu não faça isto novamente, mas quero pedir a gentileza, desde que você não se sinta constrangido, desde que isso não atrapalhe a sua liturgia de culto, eu quero que você olhe para alguém do seu lado. E repito, talvez eu não faça isso novamente, mas eu quero que você olhe para essa pessoa com um olhar diferente. Não é para olhar para ela com um olhar normal, nem tampouco com o olhar 43. Pastor, eu estou solteiro, agora não é a hora. Eu quero que você olhe para essa pessoa com um olhar de profeta. Lembra aquele olhar quando a gente era criança, pastor Zé, que geralmente entrávamos na igreja, tinha uma irmã de coquinho na cabeça que olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados, pastora, que a gente não cometeu? Esse é o olhar de profeta. E mais do que fazer o olhar de profeta, eu quero saber se você acredita que tem autoridade na sua palavra. Então, além do olhar de profeta, eu quero que você faça dedo de profeta para esse adolescente que está do seu lado. Olha aí o que é uma igreja ensinada, pastor, ele sabe que é dedo de profeta. Você acredita mesmo que tem autoridade na tua palavra? Sim ou não? Então olha bem nos olhos desse adolescente, aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ela e libera a palavra agora dizendo: pode se assentar. Olha para ele agora e diga: vejo que tu és profeta. Antes ainda de compartilhar aquilo que Deus nos deu o privilégio de meditar para esta noite, quero apresentar com muita alegria, de forma muito objetiva, algumas dádivas que Deus tem nos dado, entre elas o privilégio de escrever. Neste ano nós tivemos a alegria de publicar 2 livros, o primeiro, Ministério de Excelência, um passo a passo para o desenvolvimento da relevância ministerial, e o segundo, Imagem e Semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade. O primeiro livro acabou antes de chegarmos aqui, e este, que é o segundo livro, temos apenas poucas cópias que estarão no final do culto, ali com o irmão Sidney. Porém, além destes livros, temos também outros materiais que já acompanham o nosso ministério. O irmão Sidney estará cuidando, acompanhando e auxiliando aos irmãos que desejarem adquirir, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo para Homens, Bíblia de Estudo para Mulheres, de Charles Spurgeon. Todo esse material é de responsabilidade do irmão Sidney, e ele disse: pastor, comunica para a igreja que hoje, como é final de mês, vai estar mais barato do que na editora. Estou orando pelo Sidney, para Deus abençoar muito ele, porque ele precisa casar, mas além do casamento, para vender todo o material dele hoje. Quem vai ajudar eu em oração? Sidney, vai com fé, tá bom? Deus abençoe. Eu quero dar de presente esse daqui para o pastor Camilo, pastor. O senhor que representa hoje o pastor Josué. Essa é uma das últimas cópias que temos desse livro. É um livro especial para homens. Quer tirar uma foto? Vamos tirar uma foto então? Agora eu estou me sentindo tão grande, gente.
Sidney não é fotógrafo, por isso ele está fazendo vídeo aqui. Obrigado, pastor. Eu acho que eles acharam que eu era grande através das redes sociais, me deram uma camiseta que está no meu joelho aqui. Não, pastor, é oversize, o Helder falou. Eu falei, então tá bom, eu acredito nisso. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nessa noite, mas fiel. Aquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com os adolescentes, com a noiva de Cristo que se reúne nesta data tão especial de celebração. Todas as vezes que nós olhamos para o ministério público de Jesus, nós não temos dúvidas que tudo o que Cristo fez de forma pública neste período curto de ministério, mas suficiente, de aproximadamente 3 anos e meio, esteve fundamentado em pelo menos 2 colunas, 2 sustentáculos, 2 bases, 2 alicerces. O primeiro é a capacidade de crer de forma correta, mas o segundo é viver de forma correta com aquilo que se crê. Isto fica claro quando nós olhamos a descrição de Lucas ao escrever o 2º livro ao seu querido amigo Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos, quando ele relembra e rememoriza a objetividade do seu primeiro livro, o Evangelho de Jesus, dizendo que o que ele escreveu, para além de ser uma obra de garimpo, de pesquisa, uma obra jornalística, era para demonstrar as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar e fazer. Logo, o que Lucas está nos mostrando é que tudo o que Cristo fez durante o período público do seu ministério, ou durante toda a sua trajetória na terra, nos mais de 33 anos, esteve não apenas na demonstração do que ele acreditava, mas na prática de vida a partir daquilo que ele cria. Com este modelo, ele instaura uma escola apostólica, uma escola discipular, e são 12. O número dos primeiros alunos que passam a integrar esta escola e ser formado pelo modelo de Cristo, e como modelo de Cristo, está sustentado nestes 2 alicerces. Os discípulos passam a aprender, mas também são estimulados a viver. E é exatamente nesta jornada de formação que nós vamos descobrir o modelo que Cristo está estabelecendo, não apenas para eles, mas para a igreja. A partir de si, Jesus vai gastar muito tempo para compartilhar os valores do reino. Afinal, a missão principal de Cristo era, sem dúvidas, morrer na cruz do Calvário. Na sexta-feira à tarde, ressuscitar no domingo e religar o homem com Deus. Porém, este não era o único propósito. Para além deste, que é o principal, um dos propósitos de Cristo era trazer o reino de volta à terra. E com esta vinda do reino, os valores do reino, a mentalidade do reino, os princípios do reino, e é por isso que ele passa 3 anos e meio investindo em apresentar aquilo que ele cria. Ele gasta tempo para apresentar valores e princípios eternos. Afinal, o cenário no qual ele está inserido, apesar de Paulo definir como plenitude dos tempos, era um ambiente completamente conturbado. Afinal, mais de 400 anos não se ouviam uma voz profética, um silêncio que é rompido com João Batista, porém apenas na congregação do deserto. Há mais de 400 anos Deus não levantava alguém como Isaías, Jeremias, alguém com autoridade profética, e isto vai fazer com que as organizações religiosas assumissem este papel de orientação, porém dominados não apenas pelo desejo de compartilhar a verdade de Deus, mas movidos pelo sentimento da hipocrisia, criando uma religiosidade mórbida, falida, engessada, que criava julgos e fardos, pesos. Jesus chega neste cenário para pregar para pessoas que estavam há muito tempo sem ouvir uma palavra profética, para anunciar para um ambiente cuja religiosidade estava dominada apenas pela hipocrisia, e que mais do que isso, ainda não haviam nascido de novo, não experimentaram um novo nascimento, porque ele não havia morrido, porém
Para além destes imensos desafios, Cristo se manifesta para trazer estes valores e ressignificar a mente das pessoas que ouviam a sua palavra. Para isso ele usa diversos métodos, uma didática, uma andragogia muito completa. Ele usa parábolas, ele conta histórias, ele traz narrativas, ele usa exemplos, porque a sua preocupação era em mudar a mente de quem com ele caminhava, porque o cristianismo começa a partir de uma mudança de mentalidade. O cristianismo precisa começar com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu conheço. Afinal, o que me traz o privilégio de ser liberto não é a sensação que tenho no ambiente onde estou, mas a palavra que ouço quando dele vem. O que liberta é a palavra, e para além da libertação que a palavra gera, o que traz fé para se aproximar dele também é a palavra. A proposta principal do cristianismo é exatamente uma mudança de mentalidade, de transformação mental, de visão, cosmovisão, uma mudança de mente, acreditar conforme o que ele está determinando para que eu creia. Ele para isso nos dá dezenas de parábolas mostrando que a maturação e o desenvolvimento acontecem à medida que eu vou absorvendo o conhecimento da verdade. Não apenas tendo contato com a palavra, porque várias são as pessoas que têm contato com a palavra, mas que não absorvem. E aí nós vemos exemplos de gente que vem para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Alguns ainda dizem: pastor, ele vem tanto na igreja, que se a gente não trancar a igreja, ele vem de madrugada, vem no meio da noite. É igreja de manhã, igreja de tarde. Se não tem culto, inventa um ensaio, mas precisa ter contato com o ambiente religioso. E a pergunta que a gente faz: como pode pessoas que às vezes estão interagindo tanto com essa estrutura religiosa, ainda assim cometerem erros tão pequenos, erros tão primários? Alguém diz: eu não sei, parece que vai há tanto tempo na igreja, mas ainda continua com os mesmos erros, com as mesmas falhas. Como isso é possível, pastor? A resposta é simples. Porque o nível do contato que eu tenho com a palavra pode determinar qual vai ser o nível da minha maturação. Se a palavra apenas passa pelo meu coração, se eu apenas tenho um contato superficial com ela, após o culto, uma ave de rapina pode sequestrar e ela não vai frutificar. É Jesus quem diz que há uma porção de semente que cai à beira do caminho. Em outras palavras, o que ele está dizendo: tem gente que vai ter contato com a Bíblia, tem gente que vai ter contato com a mensagem, tem gente que vai ter contato com a verdade do reino, tem gente que vai ter contato com a palavra direcional, profética, intencional, mas se não absorver esta palavra, a palavra pode ser tirada, o efeito não virá. Essa absorção que Cristo está apresentando é explicada no final da parábola do semeador, quando ele diz: estes são as pessoas que não entendem, não compreendem. Logo, o nível da minha maturidade está relacionado ao nível da compreensão que eu tenho do Evangelho. Quanto mais isso faz sentido para mim, mais a minha conduta é transformada. Quando eu entro em um ambiente como esse, com as minhas vaidades, com os meus pensamentos, com as minhas cobiças, com a minha humanidade, com os meus conceitos. Afinal, desde que a gente nasce, somos subordinados à introdução de pensamentos, de conceitos, de modelos. Somos uma tábua rasa que começa a ser escrita pelos nossos pais, pela comunidade onde estamos inseridos, e muitas escritas no curso da nossa história são equivocadas, antibíblicas, anticristãs. A gente vem para o cristianismo, a gente vem para a fé, e Jesus começa a apagar esta tábua para deixar ela rasa de volta, e começa a nos convidar a escrever na tábua dos nossos corações um novo modelo de pensar, um novo modelo de crer, um novo modelo de viver. A gente entra em um culto como esse e de repente uma palavra é liberada e alguém diz: uau, agora isso fez sentido, Jesus quer que eu tenha esta atitude, a partir de agora a minha vida muda, meus comportamentos mudam, meus conceitos mudam, porque a palavra foi compreendida, foi absorvida. Este é o primeiro modelo
a primeira base, a primeira coluna, aquilo que eu creio de forma correta. Porém, o segundo pilar do cristianismo para a gente orar é para além daquilo que eu creio, porque Cristo não gasta tempo apenas para ensinar. Meu amigo Helder, ele não passa 3 anos e meio apenas ensinando. Tudo aquilo que ele ensinava, pastor Uziel, ele demonstrava. Ele não trazia apenas teoria, porque cristianismo não é apenas teoria. Cristianismo não é apenas um conjunto de conceitos, um conjunto de paradigmas, de dogmas. Cristianismo não é apenas um conjunto de pensamentos filosóficos que a gente reflete, que a gente debate, que a gente aprende, para além daquilo que a gente conhece. Cristianismo começa assim no campo das ideias, no campo da mente, no campo dos dogmas, no campo da cognitividade. Mas se ele para na teoria, ele pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. É por isso que tem muita gente que entende muito sobre Bíblia, muito sobre fé, muito sobre teologia, que entende muito sobre interpretações, conhece muito sobre conceitos, mas não tem nada de Cristo. Em contrapartida, eu conheço gente que não entende muito sobre o que é uma análise exegética etimológica, que não sabe muito bem a diferença entre hermenêutica e homilética, mas a gente olha para eles e alguns nem problema direito sabem falar, mas a gente enxerga Cristo nos olhos, Cristo no andar, Cristo no pensar, Cristo no agir, porque cristianismo não é o que eu conheço sobre Jesus, cristianismo é o como eu vivo igual a Jesus. Não é apenas aquilo que eu sei sobre Ele, mas o quanto o que eu sei sobre Ele muda o meu jeito de andar para parecer igual a Ele, muda o meu jeito de falar para falar igual a Ele, muda o meu jeito de viver para viver igual a Ele. Logo, um cristão não é apenas aquele que tem informação, é aquele que vive aquilo que está recebendo. O saber sobre algo não me faz ser um operador daquilo que eu sei. Saber sobre esportes não me faz ser um atleta. Saber sobre artes não me faz ser um artista. Saber sobre poesia não me faz ser um poeta. Saber sobre Cristo não me faz ser um cristão. Para ser um cristão, eu preciso fazer o que Cristo fazia. Logo, a segunda base está aqui, porque Cristo não era apenas teórico, logo o cristianismo não é teórico. Fale para quem está do seu lado, eu disse que talvez não faria isso de volta, mas o talvez é possibilidade, então eu uso a possibilidade para dizer, fale para alguém do seu lado, o cristianismo não é só o que você sabe, cristianismo é o que você experimenta, a partir daquilo que você sabe. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que o cristianismo é muito mais do que teoria? Sim, começa com teoria, mas precisa desaguar na prática. Começa com conceitos, com paradigmas, com doutrinas, com dogmas, mas precisa terminar na vida. Teologicamente, nós poderíamos aplicar os dois termos conceituais que cabem bem nessa reflexão. Ortodoxia, acreditar de forma correta, mas que precisa ser complementada pela ortopraxia, viver de forma correta. E disso Jesus dá um exemplo extraordinário. É Lucas quem diz que ele começou a explicar as coisas que Jesus fazia e ensinava e fazia. Como era isso, pastor? De forma muito rápida para nós orarmos. Era como se ele assumisse a tribuna da sinagoga numa tarde de sábado, num dia pela manhã, e começasse a pregar. E o sermão que aquele dia ele iria pregar era o sermão de Isaías. Ele abre a lei e lê o texto de Isaías, onde está escrito: pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar enfermos, libertar cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? Teoria. O que é isso? Palavra. O que é isso? Escrita. Alguém olhava para ele e perguntava: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque naquele dia ele disse: esta palavra se cumpre agora. Ele saía do culto e dizia mais ou menos assim: paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantava. Cego, volte a enxergar. E o cego via. Leproso, seja curado. E o leproso era, porque a teoria se complementava com a prática, com um modelo de vida.
Cristianismo é muito mais do que aquilo que a gente sabe sobre o poder de Deus. É experimentar este poder na prática. Caminhar com Jesus foi um convite a experiências diárias extraordinárias. Eu fico imaginando cada dia os discípulos acordando, um olhando para o outro e perguntando: o que será que ele vai fazer hoje? Você viu o que ele fez ontem? Vi, eu até me assustei. A gente estava no meio do mar, a tempestade estava tão intensa, o mar estava bravio, o vento estava forte, o barco parecia naufragar, até que de repente ele aparece andando sobre as águas. E mais do que andar sobre as águas, ele ainda diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, e tudo obedece a ele. Você viu a hora que ele chamou Pedro para ir até ele, e Pedro começou a andar? Sim, só que Pedro caiu. Pedro caiu na vinda, mas Pedro voltou andando na volta. Ele carregou Pedro junto com ele. Foi lindo demais. E o dia que a gente estava sentado no meio do lodo, no meio da poeira, e chegou um cego e disse: tem como o senhor me curar? Sabe o que ele fez? Ele cuspiu no chão, fez um pouco de lodo, passou no olho do cego. Sério que ele fez isso? Fez. E tem mais. O que aconteceu? O cego brigou com ele? Não. O cego começou a enxergar e voltou a ver, porque ele curou o cego. E o dia em que ele frustrou o fúnebre culto da viúva de Naim, como assim? Ela já havia perdido seu marido, resolveu fazer o funeral do filho porque ele morreu, até que no meio do percurso, na saída da cidade, a caravana da morte se encontra com o dono da vida. Ele para o culto fúnebre, toca no esquife e o morto volta a viver, porque nem funeral com ele conclui-se. A vida tem que tomar conta. Eu sinto a graça dele nesta casa. Experiências extraordinárias, magníficas, experiências diárias, cada dia uma novidade, cada dia uma nova revelação, cada dia uma nova experiência, cada dia um novo mover transcendente. Não havia rotina. E aqui, no capítulo de número 17, para nós orarmos e você não dizer: pastor André abriu a Bíblia e se esqueceu do texto. Não, aqui a gente encerra. O capítulo de número 17 é a maior de todas as experiências que alguns discípulos vão desfrutar com Jesus. Pastor, o senhor acabou de mencionar alguns milagres de Jesus. Foram mais de 40 operações de cura sobre enfermos. Foram vários milagres que ele operou, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Várias pessoas que ele libertou, demonstrando o seu poder sobre o mundo espiritual. E o senhor está dizendo que este é o maior ambiente de experiências? Sim. Nós fizemos questão de ler todo o texto para a gente poupar a recapitulação daquilo que a gente já ouviu várias vezes. Mas aqui, você está vendo Jesus se transfigurando. E esta é a palavra-chave que demonstra o porquê esta palavra nos traz a maior experiência de Jesus. Afinal, tudo o que Jesus fez, operando o seu poder sobre demônios, sobre enfermidades e sobre a natureza, ele fez debaixo da unção do Espírito e pelo poder da fé. Todos os enfermos, meu amigo Mateus, que ele curou, ele não curou porque ele era o Filho de Deus. Ele curou porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Não é porque ele era o Deus encarnado que ele curava. Ele curava porque o Espírito de Deus havia ungido para curar. Quem afirma isso é ele, mas quem revoga este texto, ou melhor, quem rememoriza este texto é Paulo, quando vai dizer: porque o Espírito ungiu a Jesus de Nazaré para curar enfermos. E o que ele está dizendo é que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré também ungiu a igreja, também ungiu a cada um de nós. E é por isso que eu não preciso esperar o culto terminar para liberar uma palavra profética para alguém que entrou aqui talvez acometido de
qualquer enfermidade. Eu não preciso saber qual é ela, mas eu tenho uma palavra de ordem. As enfermidades já estão com seus tempos limitados, porque Jesus vai te curar. Quem acredita, em nome de Jesus, receba a cura de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua história nesta noite. Tudo que ele fez, ou foi pela unção do Espírito, ou foi pelo poder da fé. Lembra do dia em que ele toca na figueira e a figueira seca? Alguém olha e diz: como ele fez isso? Ele disse: se vocês tiverem a fé semelhante a um grão de mostarda, vocês não vão tocar em figueiras e elas secarão. Vocês vão dizer aos montes: saiam daqui e vão para lá, e os montes obedecerão a sua ordem. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Eu já vi vários crentes racionalistas, vários crentes tecnicistas, vários crentes que caminham pela lógica do pensamento crítico e tentam interpretar a Bíblia, trazendo ela para baixo, limitando a uma natureza terrena, humana, física, e dizem: pastor, aqui o que Jesus estava fazendo era dizendo uma alegoria. O que Jesus está dizendo é que se a gente tiver um problema, o problema vai ser tirado daqui, vai ser tirado para lá. Não! O que Jesus está dizendo é que se a gente tiver fé, assim como ele andou sobre as águas, assim como ele tocou na figueira, as montanhas obedecerão a nossa ordem. É ele quem está falando. A natureza está subordinada àquele que tem fé. Tudo isso pela fé ou pela unção do Espírito. Porém, aqui no capítulo 17, o que ele faz, ele não faz debaixo da unção do Espírito. A palavra que o texto nos apresenta é a palavra transfigurou-se. Transfigurar não é uma mudança de semblante. Transfigurar não é uma mudança estética de vestimenta. A palavra transfigurar vem de uma palavra que para nós é conhecida como metamorfose. E metamorfose não é uma mudança externa. Metamorfose é uma mudança de natureza. O que Mateus está dizendo aqui é que neste ambiente onde Moisés e Elias aparecem, onde a fumaça toma conta, onde o próprio Deus fala, o Deus Pai e o Deus Espírito representado pela fumaça que toma aquele lugar, ali Jesus revela que Ele é Deus. A sua natureza é transfigurada, mudança de natureza. O Jesus homem mostra que ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele também era 100% Deus. É a única vez que ele revela a sua deidade no curso desta formação apostólica. É a única vez que ele mostra a sua glória. E aqui nós poderíamos passar horas refletindo sobre os modelos, os arquétipos, as sombras proféticas desta revelação, pois nós encontramos o Cristo glorificado conversando com Moisés e conversando com Elias, o que representa um protótipo do céu, porque no céu nós vamos ter um Cristo glorificado que está com dois grupos de pessoas. O primeiro, aqueles que morreram, mas também aqueles que não experimentarão a morte, porque ouvirão o soar da última trombeta. Afinal de contas, a trombeta vai soar, e nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Só para eu ter certeza que nós somos adolescentes pentecostais. Aonde estão aqueles que acreditam no arrebatamento, no céu, na glória? Levante as duas mãos aos céus e por pelo menos 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio. Isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem acredita, porque no glória da boca desta geração, Jesus começa a renovar alguém aqui agora. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Feche os seus olhos por alguns segundos. Sabe por que Jesus está trazendo a maior experiência? Porque Ele está dizendo que não importa o quanto você caminhe com Ele, sempre vai ter um nível maior para se acessar. Não importa o quanto você já conhece do que Ele pode fazer, sempre tem um nível mais profundo para se mergulhar.
E eu prego nesta noite não apenas para adolescentes, a pais, pastores que caminham com Deus há mais de 30, 40 anos talvez, e hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer também, papai, para lhe dizer também, mamãe, que esta palavra não é apenas para o adolescente que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja. Esta palavra também é para nós, porque não importa o quanto a gente já viu ele fazer, não importa o quanto a gente já conhece dele. Tem gente que já sabe quando ele chama, tem gente que já sabe quando ele desce, tem gente que já sabe como ele toma conta do ambiente, tem gente que já conhece quando o Espírito Santo vira a chave da realidade, tem gente que sabe quando a atmosfera está mudando, tem gente que já sabe a voz dele, já conhece o jeito dele, tem gente que até o cheiro dele já sentiu. Só que hoje ele está pegando na tua mão, olhando dentro dos teus olhos e lhe dizendo: não importa o quanto você sabe, ainda existe algo a mais para se conhecer, ainda existe um nível maior para se chegar, ainda tem experiências maiores para se obter. Eu preciso saber se tem alguém que tem sede dessas experiências com ele. Eu não sei o que você conhece, mas o que eu tenho certeza é que a partir de hoje você vai começar a conhecer coisas novas. Eu não sei como ele tem conversado com você até aqui, mas eu não tenho dúvidas que a partir de hoje a tua história é mudada, e Deus vai começar a se revelar de forma extraordinária. Se tem alguém que acredita em palavra profética, segure uma de suas mãos aos céus. Eu preciso declarar sobre essa geração de adolescentes, porque o mundo tem feito de tudo para tentar nos paralisar e nos fazer ser uma geração teórica, que conhece tudo sobre a oração, que sabe tudo sobre o conceito de jejum, que conhece tudo sobre o poder de Deus na história, mas nós não estamos sendo levantados para sermos historicistas. Deus está nos transformando para transformar a história da nossa realidade. Deus não está nos convidando para conhecermos tudo onde Ele esteve. Deus está nos chamando para começar a viver experiências aonde Ele está. Então, para além do que apenas saber o que Ele fez, Deus vai começar a fazer coisas novas na tua vida. Eu declaro que Deus começará a abrir os olhos de adolescentes. Eu declaro que Deus começará a abrir a visão espiritual de moços e moças. As crianças voltarão para casa falando em línguas estranhas. Deus levantará adolescentes em profecias. A glória vai tomar conta dos nossos dias. Se tem alguém que crê nessa palavra, por 1 minuto, eu quero que você comece a atrair a presença dEle, a clamar por Ele. É só quem quer ultrapassar o limite da teoria, é só para quem quer viver a prática, que quer sair daqui cheio da glória. Comece a clamar a Ele agora. Eu vou deixar você clamar, depois eu vou continuar. Eu tinha tanta coisa para mostrar aqui, por dezenas de segredos que este texto nos revela, mas a gente vai ficar em apenas um. Esta foi a maior experiência que Jesus apresentou. Porém, quantos discípulos ele tinha? Quantos discípulos ele tinha? Eu vou continuar se vocês responderem. Quantos discípulos ele tinha? 12 discípulos ele tinha. Quantos discípulos estão no capítulo 17? Quantos? 3. Se essa foi a maior experiência, por que não estavam todos lá? A primeira verdade que o texto vai nos revelar é que níveis maiores de revelação e glória não vêm para todo mundo. Níveis maiores de experiência não vêm para todos. Porque os únicos que tentam arrastar quem não quer somos nós. A gente é especialista em gastar tempo com quem não nos dá atenção. A gente é especialista em querer arrastar quem não quer nada com nada. E às vezes a gente gasta tanto tempo dedicado a quem não quer, que a gente perde o tempo para abraçar quem quer.
para cuidar de quem quer, para acolher quem quer. Pastor, mas isso é um equívoco. Não, o nosso Deus, nem o nosso Deus fala com quem não quer ouvir, revela-se para quem não quer receber, enche quem não quer ser cheio. Pastor, esse é o Deus do Antigo Testamento. Eu me lembro do Deus do Novo também. Um dia ele faz o culto e começa a pregar, e a palavra pesada, a igreja começa a esvaziar. Alguém olha e diz: Senhor, muda o tema da mensagem, faz uma campanha de milagres, volta a pregar sobre os 7 segredos para o sucesso, volta a falar sobre a independência financeira. Ele olhou e disse: se vocês quiserem ir, pode ir embora também, aqui só vai ficar quem quer, aqui só vai ficar quem tem sede. Até que eles olham e dizem: Senhor, não tem para onde a gente ir, a tua palavra é a única que dá vida, é aqui que a gente vai ficar. Deus não se revela para quem não quer. Deus não enche quem não quer ser cheio. É por isso que só tem 3. Porque para maiores níveis de revelação, há uma necessidade de maiores atitudes, maiores comportamentos. Quem são os 3 que estão lá com ele no monte? Pedro, Tiago e João. Quem são eles, pastor? Aqueles que estavam com Jesus em todos os outros momentos. Aquele tipo de gente que diz: Senhor, onde o Senhor for a gente vai, porque eu tenho tanta sede de estar perto com o Senhor, eu quero estar junto de Ti, eu preciso conhecer mais. É para esses que Deus quer se revelar. Aqui eu vou encerrar e a gente vai orar.